Fala pessoal, estou de volta. Falei aqui com vocês por um bom tempo e, e aqui no fundo vocês escutam a musiquinha da minha filha, mas faz parte, né? Pandemia. Última sessão do Dias iOS Academy Brasil, dia 7. E a gente está aqui para. A gente, na primeira sessão do dia, a gente falou bastante sobre Analytics, né? E sobre uma solução onde uma das coisas que você usa é Python. Eu acho que nada mais interessante do que a gente voltar para o mundo técnico e explorar um pouquinho de como é utilizar essa tecnologia dentro do mainframe. Para trazer esse bate-papo para a gente, eu estou com um ilustríssimo Cartier, o cara tem um nome famoso aqui, nome de joia, e o Gustavo Almeida para dar um pouquinho dessa visão para a gente. Antes da gente começar, Cartier, fala um pouquinho pro pessoal que não te conhece, o que você faz na IBM, sua experiência, a área que você está mais inserido. Beleza. Primeiramente, meu nome é Guilherme Cartier, eu estou trabalhando na IBM faz 7 anos e desde sempre eu trabalho com mainframe, tá? Hoje eu atuo no time global de Mainframe Services Engineering em GTS, e hoje eu sou um desenvolvedor e a gente trabalha bastante focado em inovação e automação, tá? Hoje. Legal, Cartier, valeu. Gu, se apresenta aqui pro pessoal. Claro, Diz um pouquinho maravilha. aí sobre o que você faz e o que você gosta de fazer no mainframe. Perfeito, obrigado, Irene. Bom, pessoal, eu trabalho na IBM há 14 anos, sempre com mainframe. Hoje eu trabalho como gerente de portfólio dos serviços de mainframe da IBM. Então, toda a parte de outsourcing, a parte de gerenciamento de infraestrutura de ambientes de clientes. A nível global, a minha posição, o Cartier trabalha junto comigo, ele é um dos nossos desenvolvedores globais para soluções em mainframe. Então, hoje o nosso foco na parte de serviços de mainframe é trazer a modernização do mainframe para os nossos clientes. Então, não é aquela ideia de modernizar para fazer a mesma coisa diferente, mas realmente modernizar para trazer novas formas, conseguir abranger outros tipos de casos, outros tipos de problemas, outras soluções que nós possamos trazer para o mainframe, e também, principalmente, integrar o mainframe no ecossistema de TI de qualquer um dos nossos clientes, fazendo com que o mainframe não apenas participe, mas, em alguns momentos, lidere quando faz sentido ele estar à frente, seja a nível de transações, a nível de bancos, de dados, etc. Então, esse é mais ou menos o meu trabalho hoje, o meu foco está para esse lado. Bacana, bem legal, Gustavo. Mas vamos lá. Cartier, Maravilha. rodar Python em mainframe, é verdade Pois isso é, mesmo? cara. Pois é verdade. Então vamos lá, Rafa, vamos começar aqui. O que a gente tem para a agenda de hoje? Basicamente, esses são os tópicos principais que a gente vai discutir hoje, e a ideia é que a gente tenha a demo no final para a gente ver tudo isso na prática, tá? Então a gente vai começar, antes de mais nada, contando um pouco sobre o Python, sobre o que se trata. Eu imagino que todos aqui já devem saber do que se trata o Python, mas a ideia é dar uma pincelada na história, contar da onde que surgiu, por que surgiu, quem criou e como é que está a infraestrutura do Python hoje, globalmente. Aí a gente vai falar um pouco da comparação que muita gente faz entre o Python e o Rex. A gente vai ver que realmente tem muita similaridade entre as duas linguagens, e a gente vai entender exatamente onde estão essas similaridades e aonde essas similaridades acabam, tá? Depois a gente vai falar de Python inserido no contexto de ZOS, a gente vai explorar quais são as possibilidades. A gente vai falar também das vantagens e desvantagens e explorar um pouco tecnicamente também quais são as vantagens e desvantagens dentro de usar Python dentro do ZOS, tá? E a gente vai falar sobre alguns exemplos e, finalmente, a gente vai explorar a demo. A ideia é que a demo explore alguns cenários de como a gente pode interagir com o mainframe usando Python, tá? Alguns desses cenários com o Python rodando diretamente no ZOS. Em outros cenários, é o Python rodando na minha máquina, só que eu consigo interagir com o mainframe a partir da minha máquina também, tá? E a gente vai entender exatamente como tudo isso funciona. Então, antes de mais nada, vamos
explicar o que é o Python, né? Então, Python nada mais é do que uma linguagem de programação de alto nível. E algumas das principais características dessa linguagem é, primeiro, que ela é interpretada, ou seja, o que significa isso? Significa que o meu script, o meu código, ele não precisa ser compilado antes dele ser executado, tá? A gente tem o interpretador do Python, e o interpretador é responsável por ler linha a linha do código, interpretar aquilo lá e executar em runtime. Então, você não tem a necessidade de compilar o código antes de executar. Tá? Claro, você pode compilar também, tem outras opções para fazer isso, para tornar o seu código mais eficiente, mas você não precisa. Então, isso torna já a linguagem ela muito mais dinâmica. Você pode criar scripts rapidamente e para fazer coisas muito poderosas e sem ter que passar pelo todo o step de build que uma linguagem convencional normalmente precisa, tá? Python tem uma sintaxe extremamente simples. Ela é muito considerada para quem está aprendendo programação, para começar a aprender por Python, porque realmente é muito simples, a sintaxe é muito fácil de aprender, e logo de cara você consegue ser bastante produtivo com pouco conhecimento da sintaxe, tá? Ela tem suporte para múltiplos paradigmas. Então, o que significa isso? Ela suporta, por exemplo, programação orientada a objeto, é um dos paradigmas da computação e da programação que Python suporta. Ela também pode ser uma linguagem que só interpretada e só sequencial, procedural, acho que é o termo certo, né? Então ela suporta esses múltiplos paradigmas, não está presa a exatamente um paradigma só. Ela é dinamicamente tipada. O que significa dinamicamente tipada? É quando eu estou definindo uma variável no meu script, no meu código, eu não preciso de antemão definir qual vai ser o tipo daquela variável. Então, se eu estou com uma variável lá que é nome, eu não preciso declarar que aquela variável nome é do tipo string. Isso vai ser feito dinamicamente durante o runtime. O Python vai conseguir interpretar qual é o tipo, né, das suas variáveis durante a execução do seu código, tá? E isso tem algumas vantagens e desvantagens. Toda a comunidade de desenvolvimento, na verdade, discute bastante em cima desses tópicos. A gente vai explorar um pouquinho disso hoje, qual que seria uma desvantagem disso no contexto do Python, tá? E, por fim, ela é uma linguagem open source. Então, toda a infraestrutura de Python, toda a linguagem do Python, ela foi escrita em C, tá? E ela está disponível open source pelo GitHub, ela é gratuita. E todo o código, toda a base de código do Python está lá no GitHub para quem quiser ver e entender como que ela funciona de verdade, tá? Falando um pouquinho de história agora. O Python ele foi desenvolvido no final dos anos 80 e lançado oficialmente em 1991. Por esse camarada aí na foto esquerda aí, que é o Guido van Rossum. Ele é matemático e programador holandês. E logo de cara, então, isso já é uma informação interessante, porque muita gente confunde Python com algo que seja realmente muito, muito novo. Apesar de Python estar muito em alta agora, e a gente vai ver os motivos por causa disso, ela é uma linguagem relativamente mais velha, ela é madura. Então, muito do preconceito que muitas vezes nós do mundo de mainframe temos com essas tecnologias que estão vindo agora para o mainframe, porque elas não estão muito consolidadas no mercado, na verdade não é muito real quando a gente fala de Python. É uma linguagem que está aí há quase 30 anos, e ela é extremamente madura, passando por milhares de iterações. Então, essa impressão que a gente tem que é uma tecnologia muito recente, que não vai durar tanto tempo dentro do mainframe, é errado, tá? E ela foi desenvolvida inicialmente com o intuito de dar ênfase na legibilidade, na facilidade do programador já começar a ser produtivo com a linguagem, sem ter que passar por um processo muito verboso, como tem algumas outras linguagens. E é uma curiosidade, né? A inspiração do nome Python não tem nada a ver com a cobra, a Python, a Python, é que o Guido, ele era extremamente fã do grupo de comédia britânico Monty Python, e ele queria dar um nome de impacto para a linguagem que ele criou, então ele decidiu nomear de Python. Agora, como é que está o Python hoje, tá? Quais são as principais aplicações que a gente vê Python hoje? A gente vê muito Python para Data Science, Machine Learning e Script em geral. Para quem teve chance de assistir uma das sessões mais cedo hoje sobre a Analytics on Z, a gente viu que o Python ele é uma das peças fundamentais
na parte de Analytics e Machine Learning dentro do Z também, tá? E a gente vai explorar também mais em detalhes o que significa isso. Então, hoje Python ele é extremamente forte nessa área. Se você está estudando Data Science ou Machine Learning, existe uma grande chance de quando você estiver pesquisando sobre esse assunto na internet, quando você estiver aprendendo, você vai encontrar tutoriais em Python para falar sobre Python, porque as bibliotecas em Python para esses tópicos são as mais famosas e as mais usadas no mercado. Então, para quem está querendo entrar nessa área, Python é provavelmente uma das principais escolhas nesse sentido. Agora, óbvio, Data Science e Machine Learning é um tópico muito mais complexo, que vai além da computação que a gente está acostumado. Então, tem outros tópicos relevantes, como estatística e matemática mais avançada, para quem realmente vai se aprofundar. Mas a linguagem de programação e a tecnologia, muito provavelmente, vai passar por Python, tá? E Python ele é muito usado em scripting em geral. Além, obviamente, de como qualquer outra linguagem de programação, Python você pode desenvolver absolutamente qualquer coisa para Python, quase. Mas ela é muito usada como uma linguagem que cola workflows, que cola todo o processo. E ela é muito poderosa nisso. Tanto é que a gente tem aqui uma frase do Tommy Burnett, que ele é da Industrial Light and Magic, que ele explica que o Python tem um papel essencial no pipeline da Industrial Light and Magic, que é essa empresa de efeitos especiais, né? Então aí ele fala nessa frase aqui que sim, o Python, um projeto do tamanho do Star Wars Episódio 2, que passou pela Industrial Light and Magic, teria sido muito difícil de ser feito, porque justamente todos os processos complexos que uma empresa de efeitos especiais tem que fazer, renderizar as imagens, fazer a composição em batch, extremamente complexo, o Python ele junta todas essas etapas de uma forma excepcional, por assim dizer. E aqui embaixo a gente consegue ver que o Python ele está em terceiro lugar na pesquisa do Stack Overflow de linguagens mais amadas pela comunidade. Então, o Stack Overflow, para quem não conhece, é esse site, essa comunidade, que para quem é desenvolvedor, por exemplo, é a Bíblia, porque muito provavelmente para quem trabalha com desenvolvimento, já teve alguma dúvida, o Stack Overflow sempre é o lugar que a gente vai procurar sobre essas dúvidas que a gente tem. E muito provavelmente alguém teve a mesma dúvida que a gente, e a comunidade gigantesca de desenvolvimento respondeu essa dúvida. Então, o Stack Overflow é sempre o lugar que a gente vai quando a gente não sabe exatamente como resolver um bug ou um problema que a gente está tendo. E, anualmente, o Stack Overflow, eles realizam uma pesquisa extremamente ampla, com toda a comunidade de desenvolvimento, que leva em questão vários critérios, tá? Nacionalidade, tempos de experiência. Então, é uma pesquisa extremamente extensa, tá? E ano passado, então, o Stack Overflow fez essa pesquisa, e um dos tópicos lá é sobre a linguagem mais amada pela comunidade, e o Python ficou em terceiro lugar, tá? Eu acho que perdendo só para o Rust e, se eu não me engano, para o TypeScript. Agora vamos falar um pouquinho de Hex, tá? Hex, que é Restructure Extended Executor, também é uma linguagem de programação alto nível. E algumas das suas principais características são que também é uma linguagem interpretada, a sintaxe também é extremamente simples e ela também é dinamicamente tipada. Então, logo de cara, a gente já percebe alguma das similaridades entre o Hex e o Python. Agora, contando uma breve história do Hex, né? Foi desenvolvido por esse camarada à esquerda, que é o Mike Collinshaw. Foi desenvolvido no final dos anos 70, tá? E o intuito da linguagem também era dar ênfase à legibilidade do código. Então, a gente vê que apesar de tudo, o Hex e o Python, eles surgiram mais ou menos na mesma época, 9 anos de diferença praticamente. E a gente via que nessa época tinha uma necessidade muito grande de legibilidade. Provavelmente as linguagens de programação que existiam na época não atendiam muito bem essa necessidade, eram muito verbosas e você tinha que fazer muita coisa para você começar a ser produtivo naquilo lá. Então, o Mike ele viu essa necessidade e ele decidiu criar o Hex. Tá? E ela foi apresentada pela primeira vez no Share 56, que foi realizado em Houston, no Texas, em 1981, tá? Só que a reação da audiência na época foi tão positiva que a IBM foi obrigada a tornar o Hex como um produto a partir de 1982. Então, se hoje a gente tem Hex nativamente nos sistemas operacionais Z,
foi muito por causa do que rolou no Share 56, porque a resposta da audiência foi tão positiva que a IBM decidiu, a partir de então, colocar o REX como parte fundamental do Z. Tá? E desde então, o REX ele tem múltiplas distribuições hoje. Tá? A gente tem a distribuição normal, que vem junto com o TSO, e também a gente tem outras distribuições para outras plataformas que não são só Z. Então, tem REX hoje em Windows, Linux, tem distribuições orientadas a objetos para REX, enfim, para milhares de outras plataformas. Tá? Agora aqui vamos fazer uma comparação. Primeira vez que a gente vai ver um pouco de código aqui nessa apresentação hoje. Vamos fazer uma comparação entre Python e REX. Nesse exemplo aqui, galera, basicamente o que a gente tem aqui é o mesmo programa, só que os detalhes de implementação são um pouco diferentes, tá? Apesar da lógica ser um pouco diferente, a ideia é a mesma. Basicamente aqui, o que a gente tem é um jogo de adivinhação, que a partir do momento que eu rodar esse script tanto em Python quanto em REX, ele vai pedir para eu adivinhar um número entre 0 e 100, e se eu tiver próximo desse número, ele vai dizer se eu chutei muito alto ou se eu chutei muito baixo até eu acertar. E aí, quando eu acertar, ele vai falar quantas tentativas eu levei para poder acertar esse número. Então, logo de cara, a gente consegue ver que a sintaxe das duas linguagens são muito simples, não tem nada muito complexo. A gente consegue ver do lado do Python, por exemplo, eu estou declarando algumas variáveis ali e eu não estou especificando nenhum tipo, eu simplesmente estou passando os dados diretamente para a variável. Eu chamo algumas funções nativas do Python e eu também chamo algumas funções que eu importei. Então, fora isso, nada muito absurdo do que a gente conhece do mundo de desenvolvimento. A gente tem try, except, a gente tem if, a gente tem while, a gente tem os loops, né, e a gente tem os statements de print. Tranquilo. Agora, do lado de REX, a mesma coisa. A gente tem as variáveis sendo setadas e eu não estou em nenhum momento definindo os tipos dela, eu simplesmente estou passando os valores. E, de novo, a gente tem os nossos loops, a gente tem os nossos ifs, else, whatever, para a gente fazer o controle lógico. E no fim a gente atinge basicamente o mesmo resultado, tá? Agora aqui um exemplo um pouco mais complexo, que mostra um pouco mais a diferença entre as duas linguagens. Essencialmente aqui nesse exemplo as duas linguagens estão fazendo exatamente a mesma coisa, fazendo uma chamada HTTP para uma layer de network para o servidor do YouTube, basicamente. Só que no caso do Python, eu tenho a vantagem de que eu tenho uma abstração, que é o módulo de requests, onde ele abstrai para mim toda a interface com a camada de network. E eu simplesmente passo para ele qual é o método que eu quero e simplesmente depois eu faço o print do resultado, nada demais. Tanto é que no GIF à esquerda aqui a gente consegue ver o resultado imediato aqui praticamente. Agora no caso do REX, isso é um pouco mais complexo, porque não existe um módulo, uma biblioteca nativa do REX, de TSO, para lidar com esse tipo de coisa. Então, nesse caso aqui, para a direita, o que eu estou fazendo, eu estou usando um componente do ZOS, que é conhecido como ZOS Web Enablement Toolkit, que ele é responsável por se comunicar com a layer TCP/IP do ZOS, para eu poder fazer uma conexão HTTP. Só que aí, nesse caso, na REX, ao invés de eu não tenho a abstração que eu tenho no Python, então eu tenho que construir essa abstração eu mesmo. Então eu tenho que lidar com todas as APIs relacionadas ao Web Enablement Toolkit, e por isso que nesse caso específico, o código em REX é mais extenso. Então logo de cara a gente vê que para alguns casos, apesar das duas linguagens serem muito similares, a gente consegue ver uma diferença bem clara para alguns casos de uso, onde a gente já tem algum módulo em Python que já faz o que a gente precisa, enquanto no lado do REX a gente tem que fazer nós mesmos. Agora vamos falar um pouquinho de Python no ZOS, tá? A gente viu aqui Python em geral. Agora vamos falar sobre o contexto de Python dentro do mundo de ZOS, tá? Quais são as principais distribuições? E quando eu falo distribuição, lembra que Python é uma linguagem interpretada, então o que a gente está querendo distribuir é o interpretador do Python, tá? Então, quando a gente fala das principais distribuições, hoje a gente tem a distribuição da Rocket Software, que ela faz parte do programa de open source da Rocket, que então é totalmente gratuito. Você vai lá no site da Rocket, você baixa a versão zip do interpretador do Python, que vem com o manual de instalação, e basicamente você vai fazer a instalação.
detalhe importante, tudo aqui que eu estou falando sobre distribuição em Python, eu estou falando sobre Unix System Services. Então, o interpretador de Python roda no USS. Então, a partir daqui, tudo que a gente falar de Python nos EOS é a partir do Unix System Services, tá? E aí, a gente também tem a distribuição da IBM. E a IBM tem duas distribuições. Ela tem a versão PAX, que é o file que está em modo archived, né, em formato PAX, que você faz uma instalação bem parecida com a da Rocket, né, você faz o decompress do file no Unix System Services e seta as variáveis de ambiente lá e tá pronto. E a gente também tem a versão SMPE, onde você pode fazer essa instalação via SMPE, e tem um detalhe que com o SMPE, a IBM também tem o suporte para essa distribuição do Python. Então, caso você tenha algum problema com essa distribuição, você vai poder abrir um chamado para a IBM da mesma forma como qualquer outro produto, e a IBM também vai liberar os PTFs via SMPE também, tá? Agora, quais são os principais casos de uso para Python dentro dos EOS? O primeiro deles é o mais óbvio, que é simplesmente para desenvolvimento de aplicação. Igual como qualquer outra linguagem que a gente tem dentro do mainframe, Java, C, C++, COBOL, a gente pode desenvolver as nossas aplicações de negócio em Python também, tá? A gente tem o Python como um dos requerimentos para Ansible nos EOS, tá? Eu imagino que a gente vai falar sobre Ansible em outras sessões, né, Rafa, sobre da iniciativa Z também. Eu imagino que a gente até já teve algumas sessões sobre Ansible, né? Mas para quem não conhece, Ansible basicamente é um configuration manager, e ele é muito forte no mundo distribuído para fazer configuração massiva de servidores e provisionamento de serviços dentro desses servidores. E ele tem uma plataforma bem intuitiva e simples de usar, tá? E ele está ficando muito forte no mundo de ZOS agora também. E um dos requerimentos para ele é o Python, porque boa parte da infraestrutura de Ansible foi escrita em Python. E diferente de outros configuration management, o Ansible ele é agentless, o que significa que você não precisa instalar nenhum agent do Ansible na máquina que você quer fazer a configuração ou o gerenciamento. Mas o Python ele é necessário porque muitos dos módulos que rodam, que o Ansible vai rodar através dos playbooks, precisam do Python, tá? A gente também tem o Zoe SDK para Python, que é um projeto hoje dentro do Zoe, que eu sou o mantenedor, tá? É uma SDK para Python para o Zoe, então ele permite que você, a partir da sua máquina, ou não necessariamente a partir da sua máquina, pode ser dentro do mainframe também, que você interaja com a sua LPAR usando as bibliotecas do Zoe para Python, tá? Então esse é um projeto que ainda está em início de desenvolvimento. No final dessa apresentação vai ter um link para o GitHub, tá? Onde vocês vão poder acompanhar o desenvolvimento dessa solução. Ela ainda não está em versão 1.0, ela está em versão 1.01, tá? Mas é algo que a gente vai finalizar e vai lançar a versão 1.0 ainda nesse semestre, tá? E vai estar distribuído para a comunidade inteira para poder ser baixado e utilizado através do PyPI, que é o distribuidor do Python, tá? E a gente também, se der tempo, a gente vai ver isso na demo hoje também. E, como eu já comentei antes, Data Science e Machine Learning para Python é muito forte e não seria diferente nos EOS. A gente viu na apresentação retrasada hoje sobre Analytics on Z, que Python também é uma das peças fundamentais do IZ-DA, se eu não me engano, o nome da ferramenta. Agora vamos falar das vantagens de você adotar Python em geral, e também na parte do contexto dos EOS. Bom, primeiro que a comunidade do Python ela é gigantesca, tá? Então a gente tem mais de 255 mil módulos publicados no PyPI. O PyPI é o distribuidor principal de módulos para Python. Tá? Então, a gente tem mais de 255 mil módulos publicados lá. Então, existe uma grande chance de que se você está querendo desenvolver alguma coisa em Python, alguém já implementou alguma coisa muito parecida com o que você precisa, e só o que você precisa fazer é baixar o módulo dessa pessoa e começar a utilizar. Então, isso é muito positivo e é muito forte da comunidade Python. Python é muito conhecido por ser aquela linguagem
lembra quando você compra algum brinquedo e esse brinquedo normalmente precisa de pilha e você sempre esquece de comprar a pilha? E aí seu filho fica chorando porque você comprou o brinquedo, mas esqueceu de comprar a pilha. Só que no caso do Python, as pilhas já são inclusas no brinquedo. Então, muitos dos módulos, a gente nem precisa baixar. O Python já tem todos esses módulos nativamente. E a gente pode usufruir deles de uma forma muito simples também. E como tudo no Python, praticamente tudo é open source. Você pode ir direto no código, caso você queira entender exatamente o que está sendo rodado ali, para ver se tem algum problema, algum risco para você rodar aquele tipo de coisa. Você também pode olhar dentro do projeto e identificar todas as rotinas que aquele módulo está rodando, para você entender se aquilo é viável ou não para o seu projeto, tá? Desenvolvimento acelerado, a gente vai ver que um dos trade-offs do Python em relação a outras linguagens de programação é que ele acelera muito o desenvolvimento do seu time, porque justamente por ele ser simples de usar e muito poderoso, você pode ser produtivo muito rapidamente com ele. Então ele reduz drasticamente o seu tempo de desenvolvimento, dependendo do projeto que você está trabalhando, tá? E, de novo, Ansible, Data Science, Machine Learning é uma tecla que a gente sempre bate, né, quando a gente fala de Python, porque é um dos pontos fortes da linguagem, tá? E, por fim, ele traz a robustez da programação orientada a objeto. Então, a vantagem de ser uma linguagem de múltiplos paradigmas é que ela suporta programação orientada a objeto, e a gente vai ver em detalhes algumas das vantagens que a programação orientada a objeto traz para o mundo de Python, e uma vantagem que Rex normalmente não tem, apesar de Rex ter uma distribuição orientada a objeto, não é a distribuição que a gente normalmente vê rodando dentro do ZOS, tá? Então, vamos analisar em um pouco mais de detalhes essa vantagem em relação à programação orientada a objeto. E quando eu falo programação orientada a objeto, a gente vai explorar aqui especificamente os design patterns, mas a programação orientada a objetos em si já traz algumas vantagens inerentes para uma linguagem, que seria o caso da abstração, da herança, do polimorfismo, só que a gente vai explorar hoje aqui especificamente os design patterns, que são basicamente padrões de projeto que podem ser reutilizados em qualquer projeto grande de programação orientada a objetos que envolvam muitas classes e muitas abstrações. Então, esses design patterns ajudam muito na hora do desenvolvimento de uma aplicação complexa. E a gente tendo o Python, e o Python suportando programação orientada a objeto, nós podemos usar esses design patterns. E aqui a gente vai ver um exemplo especificamente do pattern de comando, tá? É um pattern que, dentre muitos outros que existem dentro da programação orientada a objeto, é um pattern específico que permite a gente desacoplar um comando de um executor, tá? Então aí a gente está falando de classes abstratas. A gente permite a gente agrupar um histórico de comandos, e como a gente consegue agrupar esse histórico de comandos, a gente também pode implementar a função de undo. Então, esse design pattern especificamente, ele é um dos mais usados e um dos mais simples de explicar, porque muitas das ferramentas, por exemplo, o Photoshop ou até mesmo o Paint do Windows, eles têm essa função de undo, né? Então, você desenhou alguma coisa, você não gostou do resultado, ou você deletou uma coisa sem querer, você dá o famoso Ctrl Z lá e ele faz o undo. Isso é implementado usando o pattern de comando, tá? Então, esse pattern permite que a gente agrupe os comandos e a gente possa voltar no tempo em relação a esses comandos. E como a gente também pode agrupar esses comandos e desacoplar ele dos executores, a gente também desacopla a ação do momento que ela é executada. Então, ele é um pattern extremamente poderoso, que permite a gente desacoplar totalmente a ação do momento que ela é executada. Então, a gente pode acumular uma série de ações e executá-las só em um determinado momento da nossa aplicação. Então, é quase como a gente tivesse um schedule dentro da nossa aplicação, tá? Agora, beleza, a gente viu as vantagens de Python. Quais são as desvantagens? A primeira delas, e a mais óbvia, é que Python em si não é elegível para rodar em zip, tá? Só que tem um catch aí nessa desvantagem, porque não necessariamente isso vai ser um problema a longo prazo nesse momento. Primeiro, porque quando a gente fala de Analytics, se vocês tiveram a chance de ver a sessão retrasada sobre Analytics, que fala bastante sobre isso também,
a engine do Spark, ela pode rodar workloads de Python, e a engine do Spark é elegível a zip. Então, toda essa parte de Analytics, se você quer rodar Analytics usando Python, você pode continuar da mesma forma, sem ter o medo de que esse tipo de workload não vai rodar em zip, porque se você rodar isso dentro da engine do Spark, tudo isso vai rodar dentro de zip, porque o Spark ele é uma engine escrita em Java, tá? Então, toda essa parte de Analytics e Machine Learning, ele vai poder rodar dentro de zip, desde que rode dentro do Spark, tá? E aí, quando a gente fala também em outros workloads que não são relacionados a Analytics ou Machine Learning, isso vai mudar também quando a gente fala de Containers Extensions for Z, porque quando você coloca uma aplicação em container, e o Container Extensions for Z é zip eligible, e quando você coloca um workload dentro daquele container, ele vai rodar dentro de zip, e não interessa que tipo de workload que você vai rodar, tá? Então, basicamente, essa desvantagem, ela varia muito em relação com o que você está querendo realizar no seu ambiente, tá? E a outra desvantagem, que também é relacionada a Python, é que ele é mais lento do que outras linguagens de alto nível. E a gente vai entrar no detalhe por que o Python é considerado mais lento do que outras linguagens, tá? Aqui a gente vai ver um detalhe um pouco mais técnico do porquê que o Python ele é um pouco mais lento do que outras linguagens de alto nível, como Java, C, C++. O primeiro tópico é aquilo lá que eu comentei logo no começo, que é a tipagem dinâmica, tá? Eu comentei que eu ia falar as vantagens e desvantagens. A gente já sabe que a vantagem é que a gente não precisa se preocupar em definir os tipos durante a nossa codificação, que o Python vai se encarregar de definir isso durante a execução, só que isso traz uma desvantagem, tá? Então, aqui nesse pequeno diagrama que a gente vê aqui do lado esquerdo, a gente vê que, por exemplo, uma implementação em C, a gente obrigatoriamente tem que definir o tipo da nossa variável no momento que a gente faz a declaração, tá? E isso fica bem explícito no momento da compilação e sem nenhum problema. Agora, em Python, tudo é um objeto, tá? Python é essa linguagem que suporta múltiplos paradigmas, então programação orientada a objeto é um deles, e tudo em Python basicamente é um objeto. Então, quando você declara uma variável dentro do Python, basicamente o que ele cria é um objeto e ele guarda a informação lá dentro desse objeto, sem definir o tipo nem nada. E aí, quando o interpretador está executando a ação, ele vai abrir esse objeto, pegar a informação que tem lá dentro e vai definir qual é o tipo a partir daí, só em runtime. Então, isso gera um pouco de overhead na hora da execução, tá? Agora, claro, tudo que eu estou discutindo aqui é quando a gente está discutindo Python a um nível mais comum de uso, que é na parte interpretada. Existem muitos macetes que você pode aplicar para tornar o seu código muito mais eficiente. Compilação é um deles, e tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer também para tornar o código mais eficiente. Mas, inerentemente, quando a gente fala da implementação normal do Python, tem essas desvantagens, tá? Agora, um outro motivo para essa lentidão, entre aspas, né, do Python em relação a outras linguagens, é que a abstração que ele traz para a gente pode causar um acesso ineficiente de memória. Então, por um lado positivo, o Python ele abstrai muitas coisas para a gente que de outra forma seriam um pouco mais complexas da gente trabalhar. Só que essa abstração tem um custo. Então, de novo, vamos analisar o caso de uma comparação entre C e Python, tá? Aqui a gente vê um array escrito em NumPy. NumPy é uma biblioteca do Python para Data Science, e o array do NumPy ele é basicamente um array em C. Então, aqui a gente pode fazer essa comparação como se fosse C e Python, tá? E esse array do NumPy, ele basicamente cada valor dentro desse array tem um ponteiro que leva para o próximo valor, tá? Então, ele é uma estrutura de dados extremamente simples e extremamente eficiente, porque a gente está trabalhando diretamente com a memória ali, apontando direto para onde está o próximo valor do nosso array. Agora, quando a gente fala de Python, uma lista em Python, que seria o equivalente a um array, ele basicamente é cada item dessa lista é um ponteiro para um outro buffer de ponteiros.
e esse buffer de ponteiros aponta para os objetos aonde estão os valores implementados de cada um desses itens da lista. Então a gente tem um pouco de overhead na hora que a gente vai trabalhar com a lista, porque a gente tem mais manipulação da memória e o acesso acaba sendo um pouco ineficiente, porque a gente tem várias camadas de abstração envolvidas nesse processo, tá bom? Agora eu falei bastante, a ideia é que a gente passe pela demo agora. Antes de passar pela demo, a gente tem alguma pergunta aí que a gente queira responder antes da demo? Senão a gente responde as dúvidas no final da sessão. Sem dúvidas? Gus, se você estiver falando, eu não consigo ouvir, cara. Não sei se é o meu microfone ou se é o seu. Oi, Cartier, eu não sei se ele está nos ouvindo. Eu tenho aqui algumas perguntas, sim. A partir de que versão no ZOS poderá ser instalado o Python? Bacana, essa é uma boa pergunta. Então, a distribuição da IBM, que é a que eu tenho um pouco mais de conhecimento, se eu não me engano, a distribuição suporta ZOS a partir da versão 2.2, tá? E aí você pode, e a box pode ser tanto Z12, Z13 ou Z14. E eu acho que talvez até antes disso, tá? Mas a versão do ZOS, se eu não me engano, é a partir da 2.2. Talvez uma versão anterior, 2.1. Mas com certeza a partir da 2.2 em diante já temos o suporte, tá? Tá, uma outra pergunta aqui é possível acessar / ler o arquivo do log de Python, mesmo que esteja compilado e rodando sobre o ZOS? Depende muito da aplicação que você tá tendo para o seu código ali, né? Porque o runtime do Python, se você não compilar o seu código, você vai poder ver a execução linha a linha, basicamente, do seu código. Você vai conseguir ver o que está sendo executado ali. Agora, se a sua aplicação que você desenvolveu foi compilada e dentro da sua aplicação você não desenvolveu nenhum mecanismo para criar logs, aí eu não tenho certeza se teria uma forma de você, a nível de runtime, identificar o que está sendo executado ali, tá? Porque o Python ele não vai ser uma started task. O Python ele é um interpretador que vai estar dentro do seu Unix System Services e normalmente ele não tem uma log do que está sendo executado, entendeu? Então você faz isso a nível da sua aplicação. Bacana. Uma outra aqui que a gente tem nossa, eu ia ler a mesma, porque ela mudou de lugar. Cadê? Como eu baixo o Python instalável por SMPE? No Shop Series, é licenciado? Certo. Essa parte de instalação via SMPE, eu coloquei um link no final dessa apresentação. Então, provavelmente já está lá dentro do box. E lá vai ter tipo todo o material relacionado à instalação via SMPE, tá? Que aí engloba toda a parte relacionada à licença, em questão de suporte da IBM, se vai incluir suporte, se não vai. Aí eu prefiro deixar para documentação mesmo oficial, porque aí tem todas as informações necessárias que você precisar. Agora, quando a gente fala em instalação via Pax, também vai estar dentro do link que eu vou passar, que está dentro do material. Só que a instalação via Pax ela é muito mais straightforward, né? Você simplesmente está lá no seu USS, você faz o decompress do arquivo, seta variáveis de configuração e acabou. E ali já está lá o interpretador do Python, já vai estar lá para você. Só que aí você não vai ter o suporte da IBM, não vai ter a aplicação das PTFs via SMPE. Então, eu sugiro depois dar uma olhada na documentação. Beleza, então. Vamos partir para a demo. E aí, no final, se sobrar mais um tempo... Acho que a gente respondeu todas que tem aqui por enquanto. Vamos para a demo e aí depois talvez a gente volte aí. Maravilha, tranquilo. Então, a ideia aqui, se sobrar tempo, a ideia que eu tenho é mostrar 3 casos de uso com Python interagindo com o ZOS, tá? O primeiro caso
vai ser com um script em Python rodando dentro do meu ZOS, e dentro desse script eu quero criar um incidente automaticamente na minha plataforma de ServiceNow, tá? Então eu vou mostrar como é que isso funciona basicamente aqui na implementação que a gente tem. Aqui a gente tem a nossa instância de ServiceNow, tá, gente? Para quem não conhece o ServiceNow, essa plataforma é muito popular aí de gerenciamento de incidentes, tá? E essa aqui é a nossa instância de teste. Então a gente consegue ver aqui todos os incidentes criados. A gente tem uma porção de incidentes aqui, mas esse aqui é o nosso ambiente de teste, então não tem problema nenhum. E a ideia é que a partir do meu mainframe eu consiga criar um incidente automaticamente nessa plataforma. E para esse use case eu vou usar um script em Python rodando no meu ambiente, tá? E a stack de tecnologia que eu vou usar aqui nessa demo, para demonstração, eu vou usar o VS Code. O VS Code, ele está com um plugin do Zoe Explorer, tá? Mas isso aqui é tudo a título de demonstração, e isso daqui não é necessário para rodar esse use case, é só para ficar mais simples e mais fácil de eu mostrar para vocês o que a gente tem implementado no nosso ambiente, tá? Para não ter que ficar abrindo o OMVS e abrindo os arquivos aqui, eu prefiro usar o VS Code, que para mim é um pouco mais eficiente, mais fácil de trabalhar, porque eu já estou mais acostumado, tá? Então eu vou usar o VS Code. Eu estou usando a distribuição da IBM do Python, tá? Então é o Python versão 3.8, que é acho que é uma das distribuições mais recentes que a gente tem do Python, que é o que a IBM faz a distribuição. E aqui a gente já consegue ver logo de cara o script. Deixa eu dar um zoom, caso não esteja dando para ver tão claramente assim. Opa, agora acho que eu dei zoom demais. Beleza, acho que aqui ficou melhor. Então aqui a gente consegue ver um pouco desse script. Basicamente o que eu estou fazendo é o import do módulo de request, que a gente viu no exemplo anterior lá, em comparação com o Rex. Então a gente vai fazer o import do mesmo módulo. Aqui eu tenho a URL da minha instância ServiceNow, direto com o endpoint da tabela de incidentes. Eu carrego também um arquivo de configuração com o usuário e a senha, para eu não colocar o usuário e senha direto no meu código, eu carrego de um arquivo separado. Aqui eu estou definindo uns headers, isso aqui tudo vai fazer parte da request. E na parte da request ela é extremamente simples, eu simplesmente faço um post, passando o método de autenticação, os headers e os dados. Então basicamente eu estou querendo criar um incidente com a short description hello from Python, e o assignment group vai ser esse daqui, LBI9 testing. E aí, se o resultado for diferente de 201, que é o resultado padrão quando a gente faz um post para o ServiceNow, quando dá tudo certo, né? Se o resultado for diferente disso, ele vai falar qual foi o erro para mim. Pode ser 1 milhão de erros, né? A conexão pode ter falhado, o usuário e senha pode estar incorreto, enfim. E se tiver tudo certo, ele simplesmente vai responder para mim o status code e o incident number que foi criado, tá? Então, vamos rodar esse script lá da nossa LPAR. Então, o que eu vou fazer aqui eu estou logando no Unix System Services da minha LPAR, tá? Fiz uma conexão SSH aqui. Eu vou entrar na pasta onde está esse script. Eu vou startar o ambiente virtual aqui. A questão de ambientes virtuais, tá, gente, é uma boa prática no desenvolvimento de Python, porque a gente consegue isolar o nosso ambiente de desenvolvimento do resto da LPAR. Então, se eu preciso instalar algum módulo, e eu não quero instalar esse módulo globalmente, porque às vezes eu só preciso de uma versão específica desse módulo, eu instalo no meu ambiente virtual que o Python providencia para mim. Isso vem tudo direto com a distribuição do Python, tá? Não é nada a mais que você precisa instalar, não tem nada disso, isso faz tudo parte do runtime do Python, nesse caso da distribuição da IBM. Então, vou startar esse ambiente virtual. Basicamente, rodar o script de activate. A gente consegue ver o prefixo com o meu ambiente virtual, significa que eu estou dentro dele agora. E se eu rodar Python ServiceNow, ele vai executar o script para mim, e ele já deu o resultado aqui quase que instantaneamente. Então, a gente viu que o status code foi 201, com sucesso, e o incident number criado foi esse daqui, final 889. Então, se a gente abrir a nossa instância do ServiceNow de novo, se eu der um refresh aqui, a gente vai ver hello from Python, que acabou de ser criado, com o incident number 889, final 889, no assignment group LB9 testing. Então, logo de cara, a gente viu um exemplo extremamente simples
extremamente poderoso do que o Python pode providenciar para a gente dentro da nossa plataforma ZOS, tá? Então, eu consegui abrir um incidente automaticamente do mainframe para essa plataforma. Agora, óbvio, esse script que eu criei é extremamente simples. Se eu quisesse transformar isso numa aplicação um pouco mais robusta, eu poderia configurar esse script para receber parâmetros, talvez da automação do sistema, e criar um incidente a partir disso, tá? Então, aí a gente tem um sistema de auto-ticketing mais robusto a partir daí, tá? Agora, o segundo use case aqui que eu quero mostrar para vocês envolve Data Science, um pouco de Data Science, e o SDK de Zoe para Python, que eu sou mantenedor hoje, tá? Então, eu quero mostrar um pouquinho para vocês de como que isso funciona. E aí, nesse caso, nesse use case, eu vou rodar esse script em Python da minha máquina, só que da minha máquina eu vou me comunicar com o ZOS para extrair as informações que eu preciso, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu abrir o Visual Studio Code de novo, só que nesse caso, nesse diretório aqui onde está o meu código, tá? E enquanto isso, eu vou aproveitar que eu já tenho a minha sessão conectada aqui, eu vou conectar com o ISPF, só para mostrar para vocês o dataset que eu quero fazer a análise hoje. Senha. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, a ideia é que eu tenho esse dataset dentro do meu mainframe, e aqui nesse caso, esse dataset, ele é sequencial, e ele já está dividido por vírgula, todos os campos estão separados por vírgula, todos os campos relevantes. Então, aqui é um dataset com um dado relacionado a, um sample aqui, né, então ele está relacionado ao valor de tip, né, que é gorjeta, relacionado em relação ao sexo, em relação se a pessoa é fumante ou não fumante, em relação ao dia da semana, e em relação ao horário, se é dinner ou se é almoço, e o tamanho dessa gorjeta. Então, a ideia é que eu faça algum modelo de data science aqui para identificar algumas relações nesses tópicos. Só que eu quero rodar isso em Python, usando as bibliotecas de Python para fazer essa análise, e a primeira coisa que eu quero fazer na verdade, extrair essa informação do mainframe e rodar essa informação a partir da minha máquina, porque nesse caso aqui, eu quero rodar usando o SDK do Zoe, que é a demo que eu vou fazer hoje. Vou abrir outra coisa que não tem nada a ver aqui, peraí. Fechei, beleza. É esse código aqui. Basicamente, de novo, na minha máquina. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou importando os módulos do Zoe para fazer essa conexão com o mainframe, tá? Em Python. Então, isso aqui é tudo nativo do Python. E esse módulo do Zoe faz parte desse projeto que eu faço parte, tá? E aqui eu estou iniciando uma conexão com a minha LPAR, passando de novo usuário e senha de um arquivo de configuração, para eu não colocar tudo aqui nesse arquivo. Aí eu faço a leitura desse arquivo e faço o download desse dataset que eu acabei de mostrar para vocês para um arquivo local CSV. E aí, por fim, eu estou importando aqui em cima vários módulos relacionados a Data Science dentro do Python. O principal deles é o Seaborn, que ele é um módulo que ele já inclui vários outros módulos relacionados a Data Science, e um deles é o Pandas e o Matplotlib, que a gente consegue ver aqui também, que são módulos para a gente fazer essa análise estatística, e o Matplotlib vai permitir que a gente faça a plotagem desses dados em um gráfico. Então, o que eu quero fazer aqui, a partir do momento que eu rodar esse script, ele vai fazer essa análise para mim, fazendo essa análise estatística aqui, fazendo toda a relação entre fumante, não fumante, gorjeta e horário do dia, e separar isso para mim num arquivo de plot PNG, para eu poder consultar, tá? Então, a ideia é que a partir do momento que eu rodar esse script, de novo, eu estou rodando aqui na minha máquina, então eu vou ativar o ambiente de desenvolvimento. E aí, eu vou rodar Python sample, que é esse script que eu tenho. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui é extrair essa informação do mainframe, usando essa biblioteca do Zoe, fazer o download desse dataset e fazer a plotagem desses dados, tá? Então, alguns steps desse processo podem levar um pouquinho de tempo, porque, de novo,
às vezes Data Science, primeira vez que você está rodando no dia, pode levar um pouco mais de tempo, mas a partir do momento que você já tem esse modelo rodado algumas vezes, ele fica basicamente em cache ali, e você pode rodar ele várias vezes sem nenhum problema. E aqui no caso, não estou gerando nenhum overhead no meu mainframe, porque eu estou rodando diretamente na minha máquina. A única coisa que eu fiz foi baixar o dataset. E baixar o dataset, nesse caso aqui, tem um mínimo overhead, tá? Então, basicamente, o que a gente fez aqui? A gente já viu que a gente conseguiu extrair as informações do mainframe e processar essas informações. Então, a gente consegue ver que eu baixei o arquivo em CSV e eu já fiz a plotagem desse arquivo. Então, se eu abrir aqui, a gente consegue ver o formato PNG do gráfico. Ele vai carregar aqui para a gente. Então, a gente consegue ver todos aqueles dados que eu tinha em formato CSV, usando as bibliotecas de Data Science do Python, a gente fez a plotagem das informações que são relevantes para a gente. Então, a gente conseguiu ver uma relação entre horário de jantar e almoço. Claramente, a gente consegue ver que no horário de jantar, a gente já teve mais gorjetas. Talvez as pessoas se sintam mais generosas no momento do jantar do que no almoço. E aqui a gente consegue ver uma relação entre fumantes e não fumantes, tá? Não fumantes são bolinhas azuis e fumantes são o xizinho. E o tamanho da bolinha é a relação entre o tamanho da gorjeta, tá bom? Basicamente é isso para essa demo. E aí, por fim, como bônus aqui, eu acho que a gente ainda tem uns 5 minutos. Temos mais perguntas, Rafa ou Gustavo? Senão a gente faz uma última demo aqui para encerrar. Opa, Cartier, tem sim, cara, tá chegando umas aqui, o Bill, nosso amigo, tá ajudando com algumas respostas. Maravilha. Deixa eu dar uma... Ok, essa a gente já respondeu. O Bill, não sei porquê, ele mandou bom dia, não sei porquê. Por que ele fez isso, cara? Não sei por que ele fez isso. Já é boa tarde, na real. Pois cara, já fora isso, já é boa tarde. Ok. Pode cobrir a integração do Python com JCL? Não sei se não parece uma pergunta completa, mas... Consegue me ouvir? Opa, parece que voltou. Oh, agora sim, que maravilha. Então, falando dessa pergunta aí, eu acho que eu preciso de um pouco mais de informação para entender exatamente o contexto que ela se encaixa, assim, para integrar o Python com o JCL. Existem formas, tá? Mas eu precisaria entender um pouco melhor qual que seria o escopo dessa integração e qual que é o objetivo de verdade para atender isso. Porque, por exemplo, com essa biblioteca de Zoe que eu fiz a demo agora, dá para a gente submeter jobs, submeter JCLs a partir de scripts em Python. Esse tipo de integração já existe. E quando a gente fala de Ansible também, existem módulos do Ansible que são responsáveis por fazer esse tipo de coisa dentro do ZOS também. Tá? O Fábio jogou um comentário, Cartier, que seria usar um script de Python sendo executado via um JCL, né? Dentro de um JCL, você tem um script de Python. Isso é possível quando a gente usa o programa dentro do JCL para a gente se comunicar com o Unix System Services. E aí, quando a gente tem essa integração com o Unix System Services, a gente simplesmente inicializa um script em Python da mesma forma. E aí a gente consegue extrair todo o valor do Python a partir do JCL. Então, a gente consegue sim intrigar scripts em Python a partir do JCL sem nenhum problema. Legal. A próxima pergunta, Cartier, é se você consegue ler do ServiceNow os tickets e verificar se já existe algum outro ticket que tenha o mesmo subject, por exemplo, ou alguma semelhança, né? E assim evitar a duplicata. Né? Interessante que esse é um dos maiores use cases quando a gente fala de auto-ticketing. A partir do ServiceNow, eu acredito que dá para fazer isso, mas depende muito do time que configura e trabalha dentro do ServiceNow para entender as regras de negócio necessárias para configurar esse tipo de coisa, né, nessa instância do ServiceNow. Mas o use case mais comum é que a gente faça isso a nível de aplicação. Então, por exemplo, se eu fosse expandir essa aplicação em Python, a ideia é que eu faça essa análise eu mesmo. Eu faço um search dentro do ServiceNow para procurar incidentes que já tenham a mesma short description, e caso já exista, eu simplesmente faço um update nesse incidente, e caso não exista, eu posso criar um incidente novo.
tá? Mas aí isso eu faço a nível de aplicação, é mais comum. Mas eu acredito que dê para fazer pelo ServiceNow também, tá? Legal. A outra pergunta é se usou o ISDK instala via PIP, PIP. Isso ainda não, tá? Mas esse é um dos planos para esse quartil, para esse quartil e para esse semestre também, ter essa distribuição via PIP, e aí você vai poder instalar normalmente ou na sua máquina, ou usando o PIP dentro do ZOS também, tá? Perfeito. Eu acho que agora terminamos das perguntas. Se alguém tiver Isso. mais alguma coisa, joga aí, comenta, e a gente vai comentando. Mas você tem alguns minutinhos a mais, Kurt. Acho que não um minuto só, acho que não dá pra fazer muita coisa, né? Não, acho que Deixa eu dá para fazer uma. encerrar já. Acho que tem uma pergunta aqui também que estava no Habla. chat. Quer ver? Existe alguma restrição caso eu tenha um sistema escrito em Python rodando em Z, acessando o DB fora do Z? Aí teria restrições de network a primeiro momento, né, que eu consigo identificar. Outros tipos de restrição, acho que vai depender muito do ambiente que você está inserido. Tá? Então, talvez tenha regras de negócio do seu cliente ou do seu ambiente que não permitam esse tipo de integração. Mas a primeiro momento, a principal restrição é network, que eu consigo ver. Beleza. Eu acho que é isso aí de perguntas. Pessoal, mais alguma? A gente já chegou aqui, como os americanos gostam de dizer, top of the hour. Top of the hour. Going once, going twice. Então é isso aí, Cartier. Como o Faustão disse, quem sabe faz ao vivo. É bem legal. Não, é bem legal você assumir esse risco de fazer tudo ao vivo, porque a gente sabe. Pois é, né, cara? Normalmente demo, cara. A live sempre, né? São fortes presentes aqui Pois é. nos coding lives. Mas legal, deu tudo certo. O pessoal, eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante. É muito legal ver essa Python como eu sempre falo, né? Python é novo, mais ou menos, né? Mas não é novinho, né? Tá aí já faz um bom tempo, é algo bem maduro e robusto. Mas dentro do mundo dizer, é legal ter essa Com certeza. experiência, né? E ver as possibilidades que traz para o nosso mundo. É mais um desses abridores de portas que a gente tem dentro da plataforma hoje e eu recomendo muito que a gente explore as possibilidades disso daí. Perfeito, maravilha. Legal. Vou pedir para que você dê um tchauzinho para a galera, para a gente poder encerrar. Cartier, alguma última mensagem aí? Não, só agradecer a oportunidade para fazer essa palestra e obrigado por todo mundo que participou aí. E se tiver qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para mim, tanto para mim quanto para o Gustavo, e que a gente responde assim que possível. Legal. Coloquei, pessoal, último do dia, link de feedback. Deixa aí, por favor, o seu feedback oficial para que eu possa compartilhar com nossos amigos aqui ao final do dia. Lembrando que na caixa de comentários, se você quiser explorar alguma coisa, está com alguma dúvida, eu mando isso sempre para os nossos amigos e eles conseguem retornar para vocês essa questão. O Cartier mencionou Ansible aqui. O nosso amigo Bill também está no call. A gente está planejando já um primeiro overview da tecnologia dentro de Z e o Bill está por trás disso, então em breve vocês vão ouvir notícias sobre isso. Cartier, ser mais do que bem-vindo para trazer aí a sua visão e experiência também. Com certeza. No assunto, né, casos de uso e tudo mais. Acho bastante válido aí esse input. Guga, valeu pela sua ajuda aí hoje também. Espero que a gente tenha outras oportunidades de trabalhar junto. Fica aqui o meu agradecimento também oficial. Tudo Valeu, nosso. galera. Pessoal, última mensagem do dia. Como eu disse lá na primeira sessão, né? Hoje é o último dia para você se cadastrar
no nosso laboratório, que vai acontecer no último dia do evento, na quinta-feira, dia 13. Eu vou colocar aqui na tela mais uma vez, ou pela última vez, o link do laboratório para que vocês possam se cadastrar. Lembrando que a gente tem um número limitado, e se você receber, se você for contemplado, tipo Telecena, se você for contemplado, você vai receber um e-mail dizendo que você vai receber os seus IDs e tal. Retorne esse e-mail para a gente, por favor, dizendo que você vai conseguir acessar o ambiente, você não vai ter nenhum impedimento de firewall, de rede, alguma coisa que impeça você de acessar, porque se você receber esse acesso e você não conseguir participar, você está tirando o lugar de um coleguinha, tá bom? Com isso, eu finalizo o nosso dia de hoje, ZOS Academy Brasil, dia 7. Amanhã a gente começa de novo às 8 horas na sala 23, tá bom? Eu vejo vocês lá. Cartier, valeu. Galera, valeu. Valeu, Rafa. Até amanhã, Valeu, galera. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.